cadê os pais de vocês? Vocês nunca falam sobre eles. Vai ter tour da casa depois que mudarem? Tem algo que você, como mãe ou como pai, considera que fez melhor com a Elô do que com a Rafaela? Vão precisar comprar algum tipo de mobília para casa nova? Rose, mudaria algo no seu corpo ou faria alguma cirurgia plástica? Qual método contraceptivo vocês usam? Teria coragem de fazer laqueadura? E a outra, você está usando algum contraceptivo? Pensa em colocar DIU? Qual? Pergunta da Milena Simões 02, que perguntaram também no vídeo aqui do YouTube que a gente falou sobre a mudança. A Rafa vai ter que mudar de escola por conta de vocês irem morar na casa? Não, por quê? Porque quando a gente matriculou a Rafaela na escola pública, a gente escolhia ou colocar o CEP da nossa casa ou o CEP do trabalho. E como a gente já sabia, a gente já falou pra vocês que desde novembro do ano passado a gente já sabia que ia mudar pra casa da minha mãe, a gente colocou o CEP do nosso trabalho mesmo, porque aqui no bairro que a gente mora não tem escola pública, então seria inviável colocar ela aqui, porque não existe escola pública aqui no bairro que a gente mora atualmente. Daqui eles mandam pra um outro bairro que é mais longe do centro. E aí a gente optou colocar o CEP do meu trabalho, então ela estuda perto do meu trabalho. E como o meu trabalho não vai mudar de lugar, não precisa mudar ela de escola, entendeu? A gente que vai mudar de casa e eu não vou mudar de trabalho, então sim, continua a mesma coisa. A Priscila Tiller 11 perguntou: Rose, fala sobre como aprendeu a dirigir e se tem medo. Qual dica você dá pra quem tem? Nossa, eu lembro até hoje da Rosiane aprendendo a dirigir. É, porque quando eu aprendi a dirigir, a gente já namorava, né? Já. Eu já tinha quase 20 anos quando eu tirei carteira. O Rafael tirou com 18, né? Você fez 18 e tirou. Eu tirei carteira com 20. Aí o Rafael, tipo assim, ele sempre me acompanhava, assim, no dia que eu fui fazer a prova. Ele ficou lá vigiando. E, enfim, eu nunca tive medo, não. Fiquei, inclusive, escondido atrás do árvore no dia da prova do Detran, pra não deixar ela nervosa, porque já na saída da prova do Detran, aqui em Brasília, todo mundo sabe disso, né? Tem uma subida saindo do órgão, né? E aí já começa ali a prova, tem umas né? placas de pare dentro do estacionamento ainda, que você tem que parar, mesmo que não venha ninguém. Então toda, né, tem que obedecer a lei. E a pessoa já tem que fazer controle de embreagem ali na saída do... Eu fiquei atrás da árvore pra ela não ficar com medo de deixar o carro morrer. Não, mas foi super tranquilo. Eu nunca tive medo de carro, nunca tive medo de dirigir. Então... E passou de primeira. eu passei de primeira. Dica, assim, primordial quando você tira a carteira, você tem que dirigir. Você não pode tirar a sua carteira e nunca mais dirigir, porque assim, você vai adquirir medo. Não é nem medo, é insegurança. E aí a insegurança te leva a ter medo. Sim. Então, quando eu tirei carteira, eu vivia pedindo carro pra minha mãe. Mãe, eu vou na igreja, na oração da igreja. Deixa eu ir com o carro? Aí minha mãe deixava eu ir com o carro. Então também existia confiança ali por parte dela. Mas isso é uma coisa assim primordial. Eu não tinha meu próprio carro. Minha mãe tinha um carro e eu vivia pedindo carro pra ela. Então assim, aí eu ia pra faculdade de carro, eu ia pra igreja de carro, pedir o carro dela emprestado. Então é a prática, gente. Não existe outra coisa pra você não ter medo de dirigir, a não ser a prática. E se você tem medo, enfrentar o medo e praticar. Existem cursos, você tem né? Que, não sei se você de que lado você é. Existem cursos preparatórios para que você tente eliminar um pouco desse medo, justamente fazendo alguns tipos de testes e provas aonde coloca a pessoa mais exatamente em situações reais, mas com o instrutor do lado, para você adquirir essa confiança, né? Já que você talvez não tenha. Eu nunca bati o carro, mas já bateram no meu carro umas 2 ou 3 vezes. E nem isso me traumatizou, nem nada não. Ônibus graças já a Deus bateu foram batidas leves assim, também. Um ônibus já bateu no carro. Mas assim, nada que tenha me deixado traumatizada, não. Vai pra um lugar que você sabe na sua cidade, que não tem trânsito, que não tem muito tráfego, e dirige. E querendo Agora, uma coisa assim, por exemplo, eu nunca peguei estrada, né? A gente já viajou várias vezes de carro, eu nunca peguei estrada, é uma coisa que eu não me sinto segura, acho arriscado. Tem que dirigir mais na estrada. Mas não tem necessidade, né? Que eu não fico pegando estrada. Mas é uma coisa assim, que se eu tivesse necessidade, eu ia,
Não tinha pra onde fugir, eu ia. Algumas pessoas perguntaram, mas eu vou pegar aqui a Pamela Cristina 9699, que perguntou: durante quanto tempo pretendem morar na casa da sua mãe? Não tem um tempo determinado. Minha mãe cedeu a casa pelo quanto for necessário a gente morar lá. A gente não tem um prazo pra sair de lá, não. Inclusive me perguntaram se a gente vai pagar aluguel pra minha mãe, e não, a gente não vai pagar aluguel pra minha mãe. A gente vai pagar condomínio, né? Afinal de contas a gente vai estar morando lá, então a gente vai pagar condomínio, água, luz, essas coisas, mas aluguel não. Todas as obrigações acessórias do imóvel a gente vai assumir. Isso, mas aluguel não. A Gefine perguntou: maior sonho que já conquistou? Eu já tive vários sonhos em várias fases da minha vida, né? Então, quando eu era solteira eu tinha um sonho de casar, casei. Depois de casada eu tinha o sonho de ser mãe. Sou mãe de 2. Tive o sonho de ser servidora pública. Passei no concurso, sou servidora pública. Então acho que a cada fase da vida a gente vai tendo vários sonhos, né? Não tem um grande sonho que eu já conquistei. Eu conquistei vários pequenos sonhos, né? E eu acho que isso é o mais legal da vida, né? É você conseguir não só alcançar sonhos, mas ter novos sonhos. Porque é muito triste quando a pessoa alcança um sonho e para ali. Sim, até porque a vida acontece durante a caminhada. Não é na linha de chegada. Assim como também quando você às vezes não alcançou um determinado sonho e você acha que a sua vida parou ali. Eu também acho que não pode ser assim. Você precisa sonhar novos sonhos. E você, qual é o maior sonho que você já conquistou? Olha, eu diria vários, mas os que me vêm à cabeça nessa ordem foram exatamente me tornar advogado. Eu sempre tive um sonho, desde criança, em ser advogado, em me casar. Eu fiz uma excelente, maravilhosa escolha. Eu tinha um grande sonho de viajar para a Europa, mais do que conhecer os Estados Unidos, e eu acho que quando nós pisamos na Europa, para mim foi um sonho pisar naquele continente. E as meninas, com certeza também, as duas são um grande sonho da minha vida. É engraçado porque quando a gente fala isso parece até um pouco piegas, mas a gente sonha em ter, né, o filho que você vai amar, né? E a gente não sabe como é o rostinho, né, o jeito da criança. Mas hoje é engraçado porque quando eu olho para elas eu penso exatamente que eu acho que todo pai pensa, né? Como que eu vivi até aqui sem ter tido elas antes, né? E o que a gente ainda vai viver junto. Então, assim, isso é muito... Acho que isso é um grande sonho, né? É você conseguir saber que você tem uma pessoa que você ama demais e que ela está ali presente do seu lado. Isso é um grande sonho. E você tem que saber que isso, né? Que é reconhecer isso, né? A Madu Xavier perguntou: a Rafaela apresenta algum tipo de ciúmes da Heloísa? As duas possuem ciúmes, as duas têm atitudes de ciúme, né? Eu acho que isso é uma coisa natural de uma criança, porque toda criança, na minha visão, ela precisa ser encorajada e ela deseja ser reconhecida, né? Na verdade, ela não sabe que ela precisa ser encorajada, mas ela quer ser reconhecida, ela quer ser vibrada. Então tudo que ela faz, tanto é que tem atitudes que a Heloísa faz hoje que parece que ela está invejando ou imitando a Rafaela, mas não é. Muitas vezes pode até parecer, mas é porque ela quer ser reconhecida no cérebro dela, né? Tipo, a Rafaela faz alguma coisa rápido assim, tipo, papai, olha esse desenho. Aí a Heloísa nem sabe desenhar, rabisca qualquer coisa num papel e mostra, olha papai, papai. Do mesmo jeito que a Heloísa não tolera a Rafaela em nenhuma demonstração de afeto a mim. Ah, é mesmo. Se a Rafaela vem me dar a mão, a Heloísa reivindica. Se a Rafaela me dá um beijo, a Heloísa reivindica. Se a Rafaela vem me abraçar, vem no meu colo, a Heloísa reivindica. Mamãe minha. Isso, ela fala desse jeito. Minha mamãe, minha mamãe. Ela fala. E em contrapartida, a Rafaela, por exemplo, o Rafael não pode fazer absolutamente nada com a Heloísa que ele tem que fazer com a Rafaela, porque a Rafaela vem e reivindica. Então a Rafaela é assim com o Rafael, comigo a Rafaela não é assim.
mesmo? E a Heloísa não é assim com você também, né? Não. Diagnosticamos aqui agora, porque tudo. Se o Rafael pega a Heloísa e faz assim, tem que fazer com o Rafael. A Rafaela reivindica. Eu acho que o caminho é não lutar contra os ciúmes. Porque o ciúmes existe. Eu acho que a gente tem que saber lidar com ele, mas não existe uma relação de filhos que não tem ciúmes nessa primeira infância. Eu acho que é natural. Óbvio que a gente tem que sempre podar, porque a gente não pode também encarar pro resto da vida os ciúmes como algo assim, normal, e enfim. Sim. Mas elas vão adquirindo uma maturidade e vão sabendo interpretar e ver o amor que cada uma recebe, né? Não que seja maior ou menor, mas que a gente ama as duas das suas peculiaridades, uma coisa das que suas a formas. gente tem exercitado muito aqui, por exemplo, é não tomar partido. Isso é verdade. Nem de uma e nem de outra. Então, quando acontece uma coisa que elas começam a brigar, a gente não toma partido. A gente fala pra elas, o que vocês vão fazer pra voltar a ser amigas? O que aconteceu? Me conta, Rafaela. O que aconteceu? Me conta, Heloísa. A gente nunca chega tomando partido nem de uma e nem de outra. Isso é essencial, porque na relação entre irmãos, os pais não são juízes. Sim. Eles são mediadores. Então isso faz muita diferença aqui. Quando vai sair o curso online de disciplina positiva? Perguntou Ana Paula Gonzalez. Quando? Me diga aqui se vocês querem que a gente já lance, porque o vídeo já está gravado. E se vocês quiserem, a gente já lança esse curso online, tá? Então, gente, nós preparamos esse curso. Nós finalizamos a preparação desse curso, acho que em fevereiro. Em fevereiro. Um mês antes de estourar essa pandemia, a gente já estava com tudo pronto. Mas já a gente está ficou tudo pronto. Abrindo aqui pra vocês, a gente ficou com medo, porque, né, tipo, na pandemia, uma coisa nova pra todo mundo, será que as pessoas estão se importando, né? Tipo assim... Será que é o momento? A gente sabe que, de fato, muitas pessoas, exatamente por conta da pandemia, estão querendo saber lidar melhor com os filhos, porque estão 24 horas com os filhos, né? Então me digam aqui nos comentários se vocês acham que esse é o momento oportuno pra gente lançar o nosso curso online, por favor. Jumelo.mãe-do-B perguntou, a casa tem quantos quartos? A casa tem 3 quartos. Aí a Daniele Cavalcante perguntou, na casa nova as meninas terão cada uma o seu quartinho? Sim. Sim, igual aqui. Nós já pensamos em, daqui a um tempo, talvez daqui a 1 ano e meio, colocar as duas no mesmo quarto. Mas por enquanto as duas vão ficar em quartos separados. A Leite_Renata perguntou, vai trabalhar home office até quando, Rose? Até quando durar o decreto do governador em relação à escola. Porque o meu home office está diretamente ligado ao fato de eu ser uma mãe de criança em idade escolar. Então, por isso, eu estou em teletrabalho. Apesar de que essa semana saiu um ofício circular mandando todo mundo que estava trabalhando presencialmente voltar para casa, porque lá no trabalho foi constatado que as pessoas que estavam lá, uma delas estava contaminada, testou positivo, então foi todo mundo para casa. Então agora, neste exato momento, não tem nenhum servidor do Ministério do Turismo, que é o órgão que eu sou servidora, trabalhando presencialmente por conta de um servidor que testou positivo. Mas o que me assegura ficar em casa é ser mãe de criança em idade escolar, e isso está diretamente vinculado ao decreto do governador. Então, quando ele falar as aulas vão voltar tal dia, eu volto a trabalhar tal dia. Entendeu? A Heloíse_Maia perguntou, Rose, você se troca perto das meninas? Eu me troco, Rafael não. Isso. Bom, minha gente querida, acho que é isso, né? Acho que sim, né? Então, se você gostou desse vídeo, dá sua curtida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe nas redes sociais, deixe seus comentários sobre tudo que nós falamos e principalmente sobre o curso que nós falamos aqui. Por favor. Tá bom? E nos acompanhe aqui no canal, porque muitos diários de mudança virão para acompanhar essa nossa transição e a nossa nova vida em uma casa.
Tá bom? É isso, um beijo. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.